O Palmeiras enfrentou o treinador Rogério Ceni em 22 oportunidades, com um retrospecto positivo, mas apertado. E o duelo desse domingo coloca mais uma vez os dois frente a frente e valendo simplesmente a liderança do Campeonato Brasileiro que o Palmeiras defende. Por isso é fundamental a gente entender o panorama estratégico desse confronto, que promete ser um dos duelos táticos mais interessantes desse Campeonato Brasileiro, com duas equipes com muito conteúdo dentro de campo se enfrentando. Bora entender tudo isso. E melhor ainda ir pra esse jogo depois de uma vitória contra o Grêmio, voltando da data FIFA com 3 pontos e com o Marlon Freitas desencantando, né, meus amigos? Não foi a partida ali mais brilhante do Palmeiras, mais vistosa, mas foi um jogo seguro, com alguns jogadores ainda voltando das suas seleções e em uma rodada que o Flamengo tomou um sacode, né? Então, 3 pontos importantes pro Palmeiras e, no fim das contas, 22 pontos até aqui. Com 27 disputados, tá bom demais, liderança merecida. E até por isso o próximo jogo é fundamental, porque eu não sei se vocês perceberam ali na tabela, mas o Bahia tem um jogo a menos em relação ao Palmeiras e tá ali na cola, né? Então tende a ser um jogo dificílimo e o Palmeiras vai precisar encontrar maneiras de pontuar, de buscar a vitória, e a gente vai descobrir como fazer isso na nossa mesa tática, no nosso campinho. Vamos lá. Então já coloquei aqui no nosso campinho o time titular do Bahia, né? Mais ou menos, que usa um 4-3-3 como formação base, mas é só a formação base. Deve ter aqui o Léo Vieira no gol, que é um goleiro recém-chegado da Chapecoense. Pela direita, o Acevedo, que é um volante de origem, não à toa é o camisa 5, veste a camisa 5, mas está sendo usado de lateral direito por conta de uma função específica que vocês vão entender bem nesse vídeo. A dupla de zaga tem aqui o Gabriel Xavier e o Ramos Mingo, que é um zagueiro canhoto, que já foi até especulado no Palmeiras. Pode jogar aqui também o David Duarte, tá? Jogou, inclusive, no último jogo. Acho que eu até vou deixar o David Duarte. Eu acho que o Rogério Ceni vai acabar usando ele nos jogos em casa, porque é um zagueiro um pouco mais passador. Vou até tirar o Gabriel Xavier, que é um zagueiro um pouco mais rebatedor. E pela esquerda, o Luciano Juba, que é, na minha visão, o grande jogador desse Bahia, o grande destaque, é um lateral esquerdo, que de lateral não tem muita coisa não, viu? Ele é mais um volante, mais um meia, vocês vão entender também nessa análise. Aí, no meio campo, um primeiro volante, que é o Caio Alexandre, camisa 8, né? Já foi especulado no Palmeiras também. E uma dupla de meias, né? Dá pra falar assim, o Jean Lucas e o Everton Ribeiro, um caindo um pouco mais pela esquerda, o outro caindo um pouco mais pela direita também. Muito importantes para esse time do Bahia. 2 pontas que jogam mais abertos. Pela direita tem jogado o Kiki Oliveira, uruguaio, ex-Grêmio. E pela esquerda o Eric Puga. E na frente o Everaldo jogou os últimos jogos porque o William José tá voltando de lesão. Mas pode acabar sendo o William José aqui na frente também, como esse 9. Vou deixar o Everaldo só porque ele jogou os últimos jogos. E como opções aqui você pode ter também o Eric entrando nesse meio campo, aquele volante que jogou no Atlético Paranaense durante muito tempo. Na lateral direita, o Bahia pode até usar um lateral de origem, como o Gilberto, também experiente, muito conhecido, ou o Roman Gomes, que é um jovem argentino, mas eu acho que vai ser o Azevedo, que é o que tem jogado melhor mesmo. E para opções aqui na frente, além do William José, você também tem o Rodrigo Nestor, aquele formado no São Paulo, né? Também pode ser opção aqui. E o Ademir, ponta direita, que já fez bons jogos contra o Palmeiras, né? Mas que ultimamente perdeu posição justamente pro Kiki Oliveira aqui. Agora, esse 4-3-3 é só uma formação base mesmo, tá? Porque o segredo desse time do Bahia, ofensivamente, tá nas dinâmicas que eles criam, nas dinâmicas que existem entre os jogadores, e é aqui que o Palmeiras precisa ficar muito esperto. Então, o que acontece, meus amigos? Lembra que eu falei que o Acevedo é um volante de origem? Pela direita, ele vai ser um lateral que vai ficar um pouco mais nessa saída de bola junto dos zagueiros. Vai ser basicamente uma saída de 3 aqui. Basicamente não, vai ser uma saída de 3 com o Acevedo e os 2 zagueiros aqui. E o Kiki Oliveira, que é o ponta direita, ele vai abrir muito bem. Vai ficar bem aberto aqui para gerar amplitude máxima e alargar a defesa do adversário. Enquanto o Everton Ribeiro, nessa faixa da direita, vai ser basicamente um camisa 10. Vai jogar aqui nas costas dos volantes, podendo baixar para buscar a bola, mas sendo um meia atacante pela direita, né? Basicamente esse camisa 10. E pela esquerda você tem uma dinâmica um pouquinho diferente, porque você tem esse trio,
Luciano Juba, Jean Lucas e Eric Pulga sendo muito importantes pro Bahia, porque você tem um cara que é muito bom construindo, que é o Juba, um cara que é muito bom infiltrando, que é o Jean, vindo de trás, chegando na área, e um ponta muito vertical também, de 1 contra 1, que é o Eric Pulga, que faz um estrago ali driblando. Então, o que acontece nesse time do Bahia? Quando tem a bola, o Juba ele vira um volante ao lado do Caio Alexandre, fazendo um 3+2, então o Juba vira esse volante do time, e o Jean Lucas vira um meia. Então, o Bahia monta um 3-2-5, né? Então, a saída de 3, mais esses dois caras aqui e uma linha de 5 à frente, mas, claro, com muita movimentação. Isso também pode virar um 3-1-6, se você coloca o Juba um pouco mais à frente. Então, jogos que o Bahia precisa atacar mais, adversário mais fechado, pode virar um 3-1-6, mas geralmente é um 3-2-5 com muita troca, com muita movimentação. Percebam como essa formação acaba gerando um quadrado no meio-campo, vou até desenhar aqui para vocês. Acaba gerando esse quadrado no meio-campo que possibilita combinações e possibilita trocas. Então, muitas vezes você vai ver o Juba avançando, o Jean Lucas baixando, o Everton Ribeiro também pode trocar. A rotação também pode acontecer do lado esquerdo com o Eric Pulga, então muitas vezes o Eric Pulga vem pra dentro pro Juba ultrapassar por fora, ou vem pra dentro, o Jean Lucas recebe por fora, o Juba tá aqui mais na base da jogada, então é um time que tem muitas rotações nesse sentido e com a participação do 9 também, tá? O 9 do Bahia, seja o Everaldo, seja o William José, é um tipo de jogador também que baixa pra combinar, pra receber essa bola, acionar alguém de frente e abrir espaço pra essas infiltrações, especialmente do Jean Lucas, é um cara que infiltra bastante aqui, mas também do Everton Ribeiro, também dos pontas, enfim. É um Bahia muito móvel nesse sentido. Além disso, esse quadrado no meio-campo aqui de 2 meias e 2 volantes, vamos chamar assim, acaba atraindo o adversário para esse corredor central e abrindo bastante espaço para os pontas receberem em 1 contra 1. Então isso é muito forte do Bahia também, de atrair o adversário por dentro e abrir para o Kiki Oliveira ou para o Eric Pulga em 1 contra 1 contra o lateral adversário. O Bahia é o segundo time do campeonato com mais jogadas de 1 contra 1 e drible, justamente por conta disso. Então é muito forte, por exemplo, vou até pegar a bola aqui para facilitar, o Pulga ser acionado aqui aberto, ele pode tanto ir para fora para fazer um cruzamento para todos esses caras infiltrando na área, ou ele pode cortar para dentro com essa bola, gerar espaço para ultrapassagem do Juba e também para infiltração do Jean Lucas. O Bahia fez muitos gols nesse sentido, com o Jean Lucas ultrapassando, entrando na área, o Pulga trazendo por dentro, o Juba podendo se movimentar também. Então é um Bahia que parte desse 3-2-5 quando tem a bola, mas que tem rotações, que tem movimentações. E muito jogador de bom pé também, né? Tudo jogador de qualidade técnica, Caio Alexandre, Everton Ribeiro, Luciano Juba, Jean Lucas, jogador que tem qualidade para construir, para trocar passes, enfim. É um Bahia que é perigoso e é o tipo de jogo que, se a marcação dormir, se a marcação ali ficar um pouco perdido, o adversário vai aproveitar. Vale inclusive ficar esperto com a pressão que o Bahia deve fazer nos primeiros minutos de jogo, né? Eles gostam de fazer isso jogando em casa. Contra o Atlético Paranaense na última partida, abriram o placar antes dos 3 minutos. Devem tentar fazer essa mesma pressão contra o Palmeiras, tem que ficar esperto. Agora, precisamos colocar o Palmeiras nessa conta também, né? Até para entender quais espaços podem surgir, de que maneiras o Palmeiras pode aproveitar essa dinâmica do jogo para buscar a vitória por lá também. E eu já coloquei o Palmeiras no campinho com essa escalação aqui, que é a mesma que começou contra o Grêmio, com a adição do Gomes aqui, que com certeza volta pro time titular, porque eu acho que não vai mudar muita coisa, tá? Claro que o Vitor Roque, ele é titular absoluto, seria ótimo tê-lo de volta, mas eu não vou nem colocar no time, porque ele não foi nem pro banco, né, no jogo contra o Grêmio. Enfim, tomara que ele esteja à disposição, mas eu acho que vai ser mantido o time. Mentira, eu vou fazer uma troca, eu vou tirar o Jefté e vou colocar o garoto Arthur, porque eu acho que ele merece a sequência, eu acho que ele tá melhor que o Jefté. E vou deixar o Arthur no time titular, mas fora isso não vou mudar nada. Diante desse cenário, eu falei muito sobre o ataque do Bahia, né? E as dinâmicas que eles utilizam. E um espaço que pode acabar surgindo por conta disso é um espaço nas costas da defesa, porque o Bahia ataca com muitos jogadores, né? Então, especialmente em transição, isso pode ser aproveitado, porque a gente vai ter esses 5 jogadores aqui mais avançados em cima da última linha do Palmeiras. Provavelmente o Palmeiras, claro, vai ter que baixar jogadores aqui, mas enfim, depois a gente discute isso. O Caio Alexandre pode avançar. O Luciano Juba, como eu disse, é um cara que pode jogar mais avançado, com os zagueiros avançados. O Acevedo, por ser um volante de origem, também pode acabar chegando um pouquinho mais, e isso vai gerar espaço nas costas da defesa, especialmente pelos lados em transições, meus amigos. Então, por aqui, vou até fazer aqui para ficar fácil de visualizar.
pelos lados do campo em transição nas costas da defesa pode ser uma alternativa para o Palmeiras a partir da recuperação dessa bola. Dessa forma, é fundamental que o Palmeiras consiga tirar bem a bola dessa pressão inicial que o Bahia vai fazer, nessa pressão pós-perda inicial, o Palmeiras tirar essa bola da pressão e explorar esses espaços com o Arias, com o Maurício, com o Flaco, com o Alan, enfim, jogadores que sabem muito bem explorar esse espaço em transição, com o Andreas e Marlon Freitas podendo acionar esses contra-ataques, essas transições. Acho que isso pode ser fundamental para o Palmeiras. A única derrota do Bahia nesse campeonato, inclusive, foi contra o Remo, em um jogo que o time do Rogério Ceni teve 62% de posse de bola e tomou 4-1. O Remo, nesse caso, usou muito dessas transições, explorando os lados do campo, explorando esse espaço nas costas dos laterais do Bahia, que avançam. Então, repito, é um caminho interessante para o Palmeiras na Fonte Nova. Para além disso, meus amigos, nos momentos sem posse, o Bahia pode acabar variando formação, porque é um trabalho longo, né, do Rogério Ceni. Então, o Bahia já defendeu informações diferentes. Claro que o time acaba partindo mais ou menos dessa lógica, né, desse 4-3-3, mas o que eu imagino? Eu imagino o Bahia talvez se adaptando ao momento ofensivo do Palmeiras. Então, quando o Palmeiras constrói desde trás, com os laterais mais baixos, com os volantes aqui mais próximos, eu imagino o Bahia fazendo algo que já fez bastante com o Rogério Ceni, de ter os pontas vindo pressionar os zagueiros, então eles vêm de fora pra dentro pra pressionar os zagueiros, o centroavante marca esse passe no primeiro volante, e aí esses meio-campistas, eles vão balançar de acordo com a bola. Então isso é uma coisa que o Bahia já fez bastante, então pontas vêm nos zagueiros pra pressionar, são jogadores de maior capacidade de pressão, o 9 fechando aqui o primeiro volante, se o Palmeiras sai pela direita, aí vai fazer essa pressão aqui com os meio-campistas vindo aqui pro lado também, pra gerar uma pressão nesse corredor da bola, tentar sufocar o adversário ali, e do outro lado a mesma coisa, bola com o Arthur, pontas pressionando os zagueiros, e os meio-campistas vão balançar pro lado da bola, o Caio Alexandre fazendo a cobertura por seu primeiro volante, o Everton Ribeiro sendo esse meia da direita e o Jean Lucas vindo ajudar também nessa pressão. Agora, num segundo momento, quando o Palmeiras já avançar um pouco mais os laterais, né, coisa que o Palmeiras faz, traz esses pontas aqui mais pra dentro, pra jogar por aqui, Marlon Freitas, Andreas, aí eu imagino esses pontas do Bahia já voltando um pouco mais, montando uma espécie de um 4-5-1, né, então uma linha de 4 aqui atrás e uma linha de 5 no meio campo, com os pontas voltando e os 3 meio-campistas preenchendo esse centro do campo, né? Jean Lucas, Caio Alexandre e Everton Ribeiro, para tentar impedir que o Palmeiras construa por esse corredor central, onde coloca, sim, muitos jogadores. Diante disso, onde que eu acho que o Palmeiras pode encontrar espaço aqui? Primeiro, se conseguir atrair o salto desse trio de meio-campistas, encontrar espaço entre linhas, para esses caras jogarem aqui entre linhas, partindo para cima da última linha do adversário. Ou então, pelo lado do campo pode ser interessante também você gerar uma sobrecarga em cima dessa dupla de lateral e ponta, né? Que vão ser os caras que vão marcar aqui. O Everton Ribeiro é um cara que ajuda, mas né, não é um grande marcador. O Jean Lucas a mesma coisa. Então você pode gerar talvez um 3 contra 2 aqui, com a ajuda do Maurício, por exemplo. Vou fazer o quadradinho aqui de novo, porque eu gosto de facilitar a vida de vocês. Então, gerar uma sobrecarga aqui de 3 contra 2, por exemplo, com o Arthur, o Maurício baixando áreas, ou o Arthur ficando um pouco mais, o Marlon pode ajudar aqui também, gerar uma sobrecarga. E do outro lado, a mesma coisa também pode acontecer aqui pela direita do ataque do Palmeiras, com o Alan, com o Jair ultrapassando, com o Flaco Lopes, que gosta de fazer esse movimento de dentro pra fora, o Andrés aqui também, essa sobrecarga pelos lados pode ser interessante. E além disso, uma sobrecarga em cima da última linha também, né? Porque o Bahia defende com uma linha de 4, a linha mais complicada de bater é a de 5 no meio campo, né? Mas dá pra gerar uma sobrecarga aqui em cima dessa última linha, com o Palmeiras colocando muitos jogadores, o Palmeiras ataca com muitos jogadores também, então deve ter a dupla de ataque aqui, Flaco Lopes e Maurício, mais o Arias, mais o Alan, aqui você já tá igualando, você já tem 4-4, qualquer lateral que ganhe as costas do ponta, já vai gerar um 5 contra 4, tanto o Arthur quanto o Giai, ou até mesmo um cara por dentro, como o Andreas Pereira, que gosta de infiltrar aqui também, pra finalizar, pra chegar, então é uma sobrecarga que pode rolar em cima dessa última linha aqui do Bahia, que é uma linha de 4, claro que conta com a volta dos pontas, né, que podem voltar aqui pra ajudar, mas em dado momento o Palmeiras pode trabalhar com isso. Estamos falando de um Bahia que é um time intenso sim, que duela muito jogando em casa, tem uma postura proativa sem a bola, mas isso também pode acabar gerando alguns espaços, né? Apesar de hoje ter uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro em termos de gols sofridos, o time do Rogério Ceni é o quinto que mais sofreu finalizações no campeonato. Então, o número pode ser sim um tanto quanto enganoso e acabar escondendo uma fragilidade.
E contra o Grêmio, deu pra ver um Palmeiras que soube ser paciente com a bola em alguns momentos, não apelou muito pro chutão, conseguiu construir de um corredor pro outro, buscar os espaços por fora, por dentro, com os pontas vindo de fora pra dentro, né, jogando próximo de Marlon, de Andreas, de Flaco, de Maurício, e os laterais ultrapassando mais por fora. O que justamente pode ser interessante pensando nesse Bahia que defende em linha de 4, pode ter essa última linha sobrecarregada. E claro, importante também nunca subestimar a força da bola parada, meus amigos. Mais uma vez ela foi importantíssima para destravar o jogo, fazer 1 a 0, e o mesmo pode acontecer contra o Bahia no domingo. Dito tudo isso, meus amigos, vai ser um jogaço. O Palmeiras no ano passado não somou nenhum ponto contra o Bahia, nem em casa, nem fora, mas em contrapartida, até aqui no ano, foi muito bem nos confrontos diretos que teve. Então, vai ser uma ótima chance desse time se provar. E vai enfrentar um adversário que pensa só no Brasileirão, né? Já que caiu na pré-Libertadores contra o humilde O'Higgins do Chile. É uma ótima oportunidade pro Palmeiras responder um pouco melhor a esse tipo de contexto, mostrar que realmente vem mais forte em 2026 nesses confrontos diretos. Comenta aqui embaixo o seu palpite se você tá confiante pra esse jogo, se a vitória contra o Grêmio te passou uma confiança, quero saber aqui nos comentários. Agora, essa foi aqui uma previsão, né, uma projeção desse duelo tático que vai acontecer só de fato no domingo, e aí, a partir da segunda-feira, a gente traz análises aqui pra gente entender melhor a tática do jogo de fato, do que acontecer dentro de campo. Então, se você não quiser perder nada, já inscreva-se aqui no Análise Verdão. Aqui você encontra a melhor cobertura tática do Palmeiras, vai ter análise não só desse jogo contra o Bahia, mas do jogo da Libertadores, do meio de semana, né? Quarta-feira o Palmeiras já pega o Júnior de Barranquilha, vai ter análise do adversário, enfim, muito conteúdo saindo aqui diariamente. Tem muito conteúdo aqui na Análise Verdão, então não esqueça de se inscrever. Aproveita também para deixar o seu like e o seu hype, que aí faz esse vídeo chegar a mais palmeirenses aqui dentro da plataforma, a mais torcedores do Bahia também, por que não? Fortalece com o like e com o hype, que é muito importante pra gente. E se quiser ajudar ainda mais, eu te convido a conhecer o nosso clube de membros que tem aqui no canal, botãozinho Seja Membro aqui do lado do botão de inscrição, você pode ter acesso a vários benefícios, vídeos exclusivos, um valorzinho que cabe no seu bolso e que ainda ajuda a Análise Verdão. E agora, que praticamente já passou um quarto de campeonato e o Palmeiras é líder, todo mundo já começa a fazer aquelas continhas, entender a matemática do Brasileirão, e o Análise Verdão não é diferente, meus amigos. Neste vídeo aqui que está na sua tela, eu fiz as contas para explicar quantos pontos o Palmeiras vai precisar fazer para buscar esse título. Se você quiser entender tudo com detalhes, é só clicar aqui na tela no vídeo que está aqui para assistir agora mesmo.